Quer dizer então que você perdeu dinheiro no mercado financeiro? Bom, você podia ter evitado isso se você tivesse seguido essa estratégia. Roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Opilab. Meu nome é Alexandre Abdum e hoje eu vou falar para vocês de um conceito que está circulando no mercado financeiro que é muito importante. Mas antes disso eu queria te pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativa aí todas as notificações que assim você não perde os próximos vídeos e deixa aquele like também. Bom, hoje a gente vai falar do conceito de antifragilidade, que foi inventado pelo Nassim Taleb, um dos grandes pensadores da modernidade aí. Então, o que seria antifragilidade, né? O que é ser antifrágil? Bom, antes de falar disso, a gente precisa entender o que é ser frágil, né? Ou seja, o que é a fragilidade. Bom, no livro dele, Antifrágil, Taleb usa uma analogia, né? Ele usa a analogia do frágil para chegar até o antifrágil. Então, o que ele fala? O que é ser frágil? Bom, algo frágil é algo que fica vulnerável na presença do caos ou da desordem. Então, por exemplo, quando você vai mandar um pacote pelo correio e tem lá aquele adesivo frágil, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você quer que eles tomem cuidado lá no manuseio, porque qualquer atrito já pode danificar aquele objeto, certo? Mesma coisa, uma taça de cristal, ela é super frágil. Se você encostar nela e deixar ela cair, pronto, ela já era, espatifou. Então, isso é frágil. Agora, o que é o contrário do frágil? Muitas pessoas vão falar, o contrário do frágil é, não sei, o robusto, né? O forte. E na verdade o Nassim Taleb ele fala que isso é o meio do caminho, né? Você tem aqui o frágil, aí você tem no meio o robusto e depois você tem o antifrágil. Então, por exemplo, se a gente pensar assim, a gente vê que o frágil seria uma taça de cristal, algo que se quebra fácil. O robusto no meio seria, por exemplo, uma pedra que suporta atrito, mas não é algo que vai se beneficiar com o caos. E aí aqui você tem o antifrágil. Né? Então o antifrágil, ele dá o exemplo no livro dele da besta mitológica, a Hidra, né? Que quanto mais cabeças dela você corta, mais cabeças nascem, ou seja, quanto mais caos, mais ela prospera, mais ela se beneficia. Né? E a gente pode trazer essa analogia para o mercado financeiro. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que estava muito exposto a uma só classe de ativo, você está frágil, porque qualquer atrito, qualquer mudança nas propriedades daquele ativo, já era, acabou com o seu portfólio. Já o antifrágil é aquele que se beneficia com o caos. Então, por exemplo, estratégias que envolvem apostas contra o mercado, né? Apostas que vão contra o senso comum. São estratégias antifrágeis, onde você tem pouco a perder, mas você tem muito a ganhar. Então, por exemplo, agora em março, muita gente se beneficiou do caos. Por quê? Porque estava com, por exemplo, estratégias de compra de put de índice, onde eles estavam pagando, que é como se fosse um seguro, eles estavam pagando pouco. Então, se eles perdessem, eles perderiam um pouco, porém, se o caos viesse, eles se beneficiariam, e é isso que aconteceu, porque com a queda que teve, muita gente viu suas puts valorizarem muito. Então, por exemplo, se nesse momento você está com 100% do seu portfólio em renda variável, provavelmente você está correndo muito mais risco do que você deveria, né? Porque você está numa situação frágil, qualquer queda nos índices já vai puxar todo o seu portfólio para baixo. Né? Agora, se você tivesse um portfólio bem diversificado, com algumas estratégias, de repente, para você se proteger em momentos de caos, você consegue, vamos dizer, minimizar esse risco. E o Taleb ele tem uma ótima estratégia para exemplificar o conceito de antifragilidade, que é a estratégia barbell, né? Ou seja, pensa numa barra de pesos. Você tem ativos de um lado, ativos do outro, e você não tem nada no meio. Porque o objetivo é eliminar as fragilidades. Então, o que ele quer fazer? Ele quer ter uma grande parte do portfólio dele em ativos mais seguros, como, por exemplo, reservas de valor, como, por exemplo, títulos do tesouro, como caixa também. E do outro lado, ele quer ter uma parte pequena do portfólio onde vai estar em coisas mais especulativas. Então, por exemplo, startups, estratégias de opções, entre outros ativos. E dessa forma, ele entende que você vai estar antifrágil, porque você vai ter uma grande parte do seu portfólio que está segura, e essa pequena parte que vai especular, mas que vai ser a parte que vai dar os grandes estouros para cima em caso de caos. É assim que você vai se beneficiar, é assim que você fica antifrágil. E ele fala também que o conceito de antifragilidade vale não só para os investimentos, mas para a vida também. Então pensa assim, se você está digitando no seu celular atravessando a rua, você está frágil, porque você não está prestando atenção, qualquer coisa lá já pode dar um acidente, certo? Muito bem, para a gente ver tudo isso na prática, vamos para a tela do Opilab para eu mostrar como que a gente monta uma estratégia antifrágil. Eu estou aqui na tela do Opilab. Uma das coisas que a gente pode fazer, então, se a gente quiser se proteger, fazer uma estratégia antifrágil, é comprar, por exemplo, uma put. No caso aqui, vamos supor que eu esteja acompanhando o BOVA, e aí eu acho que, cara, pode ser que aconteça uma queda,
Ou de repente, se eu penso que pode vir um colapso, alguma coisa assim, o que eu poderia fazer? Eu poderia comprar uma put de Bob. Então, por exemplo, posso selecionar alguma aqui, ó, TM, por exemplo, né, Out of the Money. Vou clicar aqui para fazer a simulação de uma compra de put de índice. Aí aqui vai abrir o meu gráfico de payoff e o que a gente vê? Isso aqui é uma estratégia antifrágil. Por quê? Vamos lá. Quanto que eu pago para fazer essa estratégia? Você vê que eu estou em débito aqui, R$ 351,27. Porém, qual que é o meu lucro máximo estimado? Não quer dizer que ele vai acontecer, mas olha o potencial de lucro. É imenso comparado ao que eu vou gastar. Então, eu tenho aqui muito pouco a perder, né? A minha perda é conhecida, e eu tenho um potencial de ganho imenso. Então, esse é um exemplo de uma estratégia antifrágil. Se você gostou desse conceito de antifragilidade e quer saber mais sobre o assunto, a gente escreveu um artigo sensacional lá no blog do Opilab sobre esse assunto. Eu vou deixar o link na descrição, vale a leitura. Beleza? Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como eu já falei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e, é claro, deixa aquele like. Até a próxima!